Tudo bem, meus amigos? Estamos juntos outra vez para uma aula muito especial. Estamos de olho na banca CESP, SEBRASP, concurso Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Prova de língua portuguesa, tradicional na banca CESP, nunca é uma prova, de português simplória. É sempre uma prova muito bem articulada, uma prova pensada. O autor da prova, aquele que está por trás organizando as questões, tem muito conhecimento, tem uma noção textual muito rica, tem questões que precisam de fundamentação. Então não dá para chegar, porque senão a pegadinha funciona. É a hora que a banca tem muita coisa a seu favor. É uma banca que tem pontos complicados, como errar uma questão anula a questão correta, anula uma questão que você acertou. Isso nos pressiona, isso nos exige mais aperfeiçoamento, você tem que chegar com mais precisão, e tudo isso, é óbvio, vai aumentando a tensão. Por isso, a parte de português, a interpretação. A interpretação é aquilo que você pode e deve imaginar como algo treinável, mas não memorizável. Você vai pegando o jeito da banca, vai entrando em sintonia fina com o modo dela perguntar, mas não que seja uma matéria que se permita regrar. Você não consegue objetivar em regras como será a questão da interpretação. Então, é aquela parte que você tem que treinar, Estudar treinando. Agora, a gramática, de repente, que é uma questão de crase, que é uma questão de concordância, que é uma questão de pronome relativo, como nós vamos trabalhar no dia de hoje. E isso é muito importante. É aquele momento em que vocês têm uma qualidade para alcançar a precisão. Se é errada, anula a correta, você tem que entrar numa questão como essa, dizendo: eu tenho convicção, eu tenho certeza de que essa está errada, de que essa está correta. Por quê? Porque são noções teóricas, são regras, são elementos previsíveis, são elementos memorizáveis. Não que a prova seja fácil, nunca será, mas ela te permite chegar lá para um terço das questões, um pouco mais até, com a qualidade de ter a gramática montada aqui na sua memória. Você lê a questão e essa questão repercute aqui. Isso é muito importante. Parece pouco, um terço da prova ser assim, prova de português, mas isso na prova, gente, conta muito. Se você tem aquele jogo do errado, tirar ponto do correto, um terço ali das questões de português acaba formando um conjunto muito, muito importante. Tá bem? Hoje é um dia de aula prática. Então nós vamos pegar questões e, com base na resolução de questões, a gente vai sentindo o peso da mão da banca. Geralmente é uma mão pesada. Observar como ela consegue variar sobre o mesmo tema. O tema é pronome relativo, mas como que ela vai nos apresentando isso daí? Tá bem? Vamos lá, vamos iniciar para perceber que a prática vai nos ajudar a entender melhor a teoria, tá bom? Então, os elementos que nós vamos trabalhar aí estão: que, o qual, quem, cujo e onde, dando altíssima recorrência ao pronome relativo que, ele que quase atua em todas as questões. Vamos lá, boa sorte. Hoje, portanto, alguém se vê incapaz de arcar com os custos que uma lide judicial impõe. Ok, vamos lá. O vocábulo que, em destaque, funciona como pronome relativo e retoma o termo antecedente. Há um certo pleonasmo aí. Quando você diz pronome relativo, já está embutido que ele vai retomar o antecedente. Para ser pronome relativo, tem que estar retomando o antecedente. É a grande marca, que distingue de todos os outros ques que há no português. Esse que, pronome relativo, sempre retoma um antecedente. Na frase, então, a banca pergunta antes se esse que é um pronome relativo. Porque se for, retomará um termo antecedente. É essa parte que eu chamo a atenção de vocês. Se ali tivesse um cujo, a banca não perguntaria isso, porque o cujo ele é só pronome relativo. Se ali tivesse o qual, a qual, os quais, as quais, a banca não nos perguntaria o que é o qual, porque ele só é pronome relativo. Agora, o que, não. O onde, também não. O quem, também não. São palavras que permitem mais de uma classificação. São palavras que você pode ter como pronome relativo, pronome indefinido, pronome interrogativo.
Então, notem que o que, nessa hora, está sendo, né, a referência se é pronome relativo ou não. Quem acerta essa questão, o que articula na memória, o que aciona na memória. Então, como o que é altamente confundível, tem as conjunções que concorrem com o que, conjunção integrante, conjunção consecutiva, conjugação explicativa, então tem que bater o olho nesse que e dizer o que eu consigo trocar por o qual, a qual, os quais, as quais, esse que é, sim, o pronome relativo. Então, observe na frase: hoje, portanto, alguém o qual se vê incapaz de arcar com os custos que uma lide judicial impõe, alguém o qual se vê. Então, perfeito, cabe o qual, esse que trocável por o qual é um pronome relativo e, portanto, retoma um antecedente. Se você tivesse na prova, essa número 1 seria tranquilamente alternativa correta. Tá bem? Uma alternativa correta. Vamos aproveitar aqui para fazer essa graça de colocar, né, joia, correto. Bem, percebam que você tem então, não é só na banca também, né? CESP, Sebrasp. A gente não pode pensar que é só essa banca, não. Essa é uma pergunta bastante comum em qualquer banca. Como se classifica o quê? Então, sempre que eu ensino essa aula, eu dou sobre o quê, eu digo, gente, tem que para todo lado. Tem que para todos os gostos. Seja esperto. Estude aquilo que tem alta recorrência. E daí, geralmente, eu separo 4 Qs muito importantes. O que, pronome relativo. O que, conjunção integrante. O que, explicativo. O que, conjunção explicativa, né? O que, conjunção consecutiva. E o que, conjunção comparativa. Elas, você tem que aprender muito bem. A recorrência na prova, a quantidade de questões com elas, é uma quantidade desproporcional a todo o resto. Então é sempre a minha tese: estude tudo e se profissionalize em alguns elementos. Profissionalizar a ponto de ensinar as pessoas, né? Então vejam que o que, trocável por o qual, forma a distinção. Você passa a distinguir um pronome relativo de uma conjunção. E isso é muito legal porque custo baixo, trocar o que por o qual, e a eficiência é muito alta. Tá bem? Então, primeira questão que pode cair na prova é a classificação da palavra que, dando foco ao pronome relativo. Né? Número 2. À medida que os meses passavam, foi tomando horror a expressão funcionário público aposentado, que lhe cheirava a atestado de óbito. O termo que em destaque, classificado como pronome relativo, pode ser substituído por o qual, sem prejuízo à correção gramatical do período. Então, quando a gente faz aqueles retas finais, né? Reta final para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, INSS nós tivemos reta final. Eu sempre falo assim, ó, cuidado. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. A banca não está te ensinando tudo, olha, esse aqui é um pronome relativo, retoma o antecedente, dá para trocar por o qual. Então parece que ele está falando exatamente aquilo que já está na sua memória. E esse espelhamento entre o que a banca diz e o que eu sei dá uma sensação de confiança. Se sente bem, se sente feliz, fala, eu estou no lugar certo. O que a banca está falando, eu estou sentindo em mim. Joia. Só que eu tenho que fazer isso, gente, sempre um olho na banca e o outro no texto. Sempre verificando o que está lá no papel. Porque a banca, ela ganha exatamente nisso. A pressa, a má leitura. Perceba que nesse trecho, então, à medida que os meses passavam, foi tomando horror a expressão funcionário público aposentado, o qual, se eu retomo com o qual, eu retomo funcionário. Eu retomo o funcionário. Se eu retomo com o qual, você fala, professor, mas não pode ser horror. Daí eu retomaria horror, mas não tem sentido ainda. Porque o que cheirava a atestado de óbito não é o horror, não é o funcionário. E aí você percebe que a questão da leitura e da inferência, da leitura e da interpretação, é algo que está vivo no pronome relativo. Toda hora o pronome relativo exige essa tradução do que ele significa. E esse que, então, retoma expressão. É a expressão que cheirava atestado de óbito. Perdão.
Essa questão, então, diga assim, ela está equivocada, equivocada, erradíssima. Por quê? Por causa do o qual. O resto está tudo bacana, o resto está tudo muito correto, mas o errado é o qual. Ali, para que tudo tivesse plenamente correto, né, pode ser substituído por a qual, tá bem? Então você pode chegar à conclusão que o pronome relativo ele começa a ter variações sobre o mesmo tema. Todo pronome relativo introduz tal oração, todo pronome relativo retoma o antecedente. E a banca, então, ela vai vendo tudo que é passível de questionamentos para que na prova seguinte, na prova anterior, na prova da semana que vem, do mês que vem, ela vá usando o pronome relativo, mas mantendo a variação, o colorido, para que cada candidato que ali esteja não veja a mesma coisa, que não sinta como o pronome relativo é tão recorrente nas provas do CESP, tá bem? Então, primeiro foi classificação, identificação do pronome relativo. Número 2, a que ele se refere. Se todo pronome relativo retoma o antecedente, a banca lê o texto procurando isso, gente. Procurando um pronome relativo em que o antecedente seja confundível, seja trocável, né? Não dizem que o brasileiro lê mal, que o brasileiro tem uma leitura não tão adequada ou precisa? Essa é a comprovação. A gente passa pelo pronome relativo e ó, vida que segue. Deixa a vida me levar, né? A vida que segue. Ninguém para, volta e observa o que o pronome relativo está retomando. Então, muito importante vocês entenderem que a banca é oportunista. Na maioria das vezes, o pronome relativo que está retomando de maneira muito clara, um antecedente muito evidente. Ela não pergunta, ela pergunta a hora que tem certa área de confusão. Legal? Então, segunda pergunta, interpretação. A que se refere o pronome relativo? Pergunta extremamente clássica. Extremamente clássica. Vamos ao número 3. A autonomia da universidade, requisito para a realização da ideia de universalidade, não significa que a instituição se afasta do contexto social no qual está inserida. Bem, contexto social no qual está inserida. Então ali, percebam, no qual está inserida, é fundamental que vocês aprendam. Eu vou usar dois termos aqui, tá? Você tem o texto, o trecho textualizado. Ali o trechinho que nós lemos, ele está textualizado. Textualizado significa o quê? Coeso, equilibrado para a memória, né? Para a memória que vai ler, memória de curto prazo. Então, quando eu falo textualizado, é porque ele foi posto aos olhos do leitor de maneira equilibrada, com pronomes que substituem, com implícitos, como sujeito oculto, porque ele fala, o cara que vai ler vai dar conta. Só que a banca, ela se usa dessa situação e de uma outra coisa que é importante, né? Na prova ninguém está folgado, na prova ninguém está relaxado. Então a banca se usa dessa pressão natural que ocorre. Você vai para uma prova e fica tenso, você está normal. O anormal seria ficar relaxadão, né? Então, o normal é você estar ali naquela adrenalina. E isso piora algumas coisas. Piora uma leitura, por exemplo. Atenção à interpretação. Então, nessa hora, percebam que interessante, a banca vem e nos traz o seguinte: no qual está inserida. Se eu pego esse trechinho que é a oração que o que introduz, ou qual introduz, melhor dizendo, no qual está inserida, eu tenho a universidade está inserida no contexto social. Se eu pego no qual está inserida, e daí eu vou chamar isso de explicitação. A hora que você bota tudo para fora. Tudo. Sabe quando você pega o bolso da calça, né, e puxa, tira o bolso, a parte de dentro, assim, coloca para fora, e daí caem uns cisquinhos, né, cai algumas sujeirinhas ali, às vezes uma moeda perdida tal. Na hora que você pega os bolsos e vira do avesso. Então eu vou chamar isso de explicitação. No qual está inserida, no qual você tem que inferir, o sujeito de estar inserida não foi colocado porque o leitor tem que inferir. Então,
Explicitando tudo que está escondido, ali nós temos a universidade está inserida no contexto social. Ah, professor, mas ali o contexto está com do. O que o contexto é na oração principal fica lá. O que vai para a oração subordinada, que o que introduz ou qual introduz, o que vai para lá é só o contexto social. Vai a palavra, contexto, vai a expressão, né, o contexto social, mas não vai a preposição de. A preposição dela é do verbo afastar. Está lá na oração principal. Eu tenho que levar o contexto social, que é a referência, que é a expressão substituída, para ver o que ela vai fazer na oração subordinada. O que ela fez na oração principal, estou vendo. Agora, pega o contexto social e leva para outra oração. E daí está lá no qual, ou seja, no contexto social. E daí colocando tudo no seu lugar, explicitando tudo, ordem direta, a universidade está inserida no contexto social. O que eu chamo a atenção de vocês? O que pode aparentar muita facilidade aqui, e talvez a banca nada pergunte por causa das facilidades, daqui a pouco o caldo engrossa, né? A coisa começa a ficar mais tensa. E daí a banca falou, opa, agora é a hora de perguntar. Qual sujeito está inserida, né? Então vejam que é uma questão agora que eu tenho que olhar para o no qual e dizer o que a banca está perguntando, professor. O que significa? Tá fácil. A retomada, óbvia, não tem problema. É a hora em que a banca pede para trocar. Vejam que a troca entre pronomes relativos é sempre muito possível. Sempre não. Ô, Joãozinho, não exagere. Sempre não. Às vezes. Não é toda hora que a troca se encaixa. Tá legal? Mas eu tenho que ter em mente exatamente quando houver a troca, eu preciso ter a troca pronta na minha memória. A troca número 1 é a hora que o pronome relativo, que, está sem preposição. Olhem lá ele bonitão, sem preposição. Né? Então o qual também aparece sem preposição. Mas o bacana, a hora que dá o problema no português, é a hora que o pronome relativo está preposicionado. Então vejam aí com a preposição de, como que o que fica e como que o do qual e variações fica. Se fosse a preposição em, veja como fica com o que e com o qual. E isso aí é visual. Quando a gente fala assim, ó, dá para levar metade da prova de português na memória, é isso daí. Conforme o que cai, você já tem a resposta pronta, né? Aí, ó, por quê? Ó que tensão, né? Por quê? A preposição por mais o pronome relativo que. Nós temos trauma dos porquês. Trauma não. Vamos né, objetivar, enxergar o que é necessário. Esse porquê, equivalente a pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, simplesmente a preposição por e o pronome relativo que. E o momento mais tenso é a hora da preposição a. Como antes do pronome relativo que não vem artigo, nós estamos só levando a preposição, ó, preposição de, preposição em, preposição por e, por fim, a rainha das preposições, a preposição a. Como não tem artigo, só estamos inserindo a preposição. Só que quando eu levo lá para o qual, para a turma do qual, lá tem artigo. Por isso que fica ao qual, aos quais, e quando levo no artigo feminino, ocorre a qual com crase, as quais com crase. Isso aí, gente, não é que você fala, professor, eu vou ver se eu vou estudar. Esse é o esquema. Texto pronto na memória, isso é o esquema, tá bom? Por isso, quando eu olho aqui e a banca pede para trocar no qual, e eu tenho esse esquema pronto, poxa, dá para trocar no qual por em quê? Claro que dá. É trocar 6 por meia dúzia, vai dar na mesma, e por isso na prova, deixa eu pegar aqui um segundo, e por isso na prova, essa é uma alternativa, ó, correta e fácil. Sempre dizendo para vocês que o fácil não nos é dado. O fácil um dia foi aprendido. Você faz ficar fácil. Então a questão não é que ela é fácil, ela fica fácil depois que em algum momento da vida você aprende. Aí fica fácil. Nunca, nunca, nada é fácil. Nada. Né? Então olhe para isso e diga, professor, essa é fácil. Sim, porque um dia você parou para estudar isso, esquematizou, tem as trocas na memória, agora vira uma leitura dinâmica. Eu bato o olho e acerto. Né? Vamos ao número 4, que é aí que a coisa pega. Né? No trecho,
Narro-lhe, não uma aventura, mas experiência a que me induziram alternadamente séries de raciocínios e intuições. Eu vou ajudá-los, é um trecho bastante confuso, né? Mas a frase que o que introduz, retomando experiência, é séries de raciocínio e intuições, induziram alguém, no caso o pronome me, a fazer algo que está ali no aqui, tá legal? Então, sujeito, séries de raciocínios e intuições. Séries é o núcleo. Séries induziram-me, ao me funcionando como complemento do verbo. E daí que tipo de complemento, professor? Se induz, induz alguém, objeto direto. Induz alguém a algo, a fazer algo que está ali dentro do pronome relativo, que é a experiência. E aí você tem que entender que o verbo induzir rege a preposição a. Se induzir, induziram alguém a algo. Exige a preposição a. Percebam que ali no que, pronome relativo que, estamos retomando experiência, mas o que, morfologicamente falando, o que é invariável. O que não vai para o feminino, não vai para o plural. O que é sempre que? E desacompanhado do artigo. Então essa é uma outra noção importante. Como se usa o quê? Você está percebendo que ele não se usa com artigo. E por isso que ali antes dele, apenas inserir a preposição a que o verbo induzir exigiu. Porém, quando eu trocar por a qual, o que vai acontecer, gente? Quando eu trocar por a qual, já tem ali a preposição a, já tem ali, perdão, o artigo a, e daí juntando, né, o artigo a que acompanha a qual, com a preposição a que o verbo induzir exige, teremos ali o fenômeno da junção, o fenômeno da crase, e o acento grave é obrigatório. Então essa troca, gente, do aqui por a qual com crase, olha que legal. Isso tem que estar funcionando. Isso tem que estar legal na tua memória. Por isso que você percebe, essa é a parte teórica, que é o que a gente chama, gente, de didática. Eu falo assim para mim mesmo, né? Por que eu bato o olho numa questão como a que estamos fazendo e eu não erro? O que eu tenho na minha cabeça que o aluno precisa ter? E daí, com essa reflexão, eu falo, é lógico. Agora eu estou entendendo. As trocas estão prontas na minha memória. Elas já estão domesticadas. Eu falo, vem, vem, elas vêm. Eu trato bem, dou comida, dou pouso, né? Cobertinho no frio, eu trato bem. Para isso não ir embora, para não virar fumaça, para não desaparecer, né? Na eternidade. É aquilo que a gente tem que olhar e dizer, isso é prático, professor. Isso me ajuda a entender a questão anterior e a questão posterior. Exatamente. Por isso que a gente tem que ter, gente, uma atitude de estudar teoria, resolver questões e criar formas compactadas de organização da informação. Uma cabeça com a organização, uma informação organizada, é meio caminho andado. Isso é muito, muito importante. Então, número 7, letra E, alternativa correta, e é aquilo que a gente fala. É fácil? Pelo amor de Deus, gente. Falar que isso é fácil é pecado, tá bem? É uma das coisas mais complexas que há no português, que é o pronome relativo e a preposição a. Está juntando aí o ruim e o pior. É muito terrível. E dominar isso, ó, parabéns, está no caminho certíssimo. Vamos em frente. Em Utiariti, fomos muito bem recebidos pela equipe do Telégrafo, que nos havia preparado um belo rancho à beira-rio, localizado por uma gentileza a qual eu, sujeito oculto, fui muito sensível. Então, o que está escrito ali no a qual fui muito sensível, gente? Está escrito, está retomando gentileza de novo, né? Está retomando por coincidência, o texto é diferente, mas retoma a gentileza. Então, ó, eu fui muito sensível a algo, alguma coisa, a preposição que sensível, adjetivo sensível rege, né? Então nós estamos aí na regência nominal, sensível, adjetivo, rege a preposição a, sensível a algo, alguma coisa. Vejam que no contexto está escrito, eu fui muito sensível à gentileza. Só que ali na forma de pronome relativo tem que entender que o que não leva artigo, a qual leva o artigo. Sensível regeu a preposição a, no a qual ocorre o fenômeno da crase,
e no a que fica apenas a preposição a. Olha que legal, né? Então, na questão número 6, você teve que sair do a que para ir para o a qual com crase. E na número 5, por coincidência, você foi do a qual com crase para o a que. Não tem jeito de esquecer, gente. Isso aí traumatiza positivamente. E é muito importante entender que numa banca como o Sebrasp, que trabalha o que o texto trouxe, a banca tá louca. Trouxe isso aí no texto, ela vai usar. É óbvio que ela vai usar. Você tem que dominar, tá bem? Número 6. A ideia era trazer a eficiência empresarial, a qual já era comprovada no ensino básico, para o ensino universitário e marcar também nesse nível a superioridade organizacional da empresa particular. A qual retoma a eficiência empresarial. A pergunta é: as vírgulas no trecho em destaque são utilizadas para separar oração de natureza explicativa? Opa! Vamos retomar, gente? Só para lembrar, ó. Primeira questão, interpretação. A banca perguntando, perdão, classificação. A banca perguntando se aquilo é um pronome relativo. Segunda pergunta, a que se refere o pronome relativo? Terceira pergunta, trocas. Trocas entre os pronomes relativos, trocas. E agora nós estamos vendo a classificação da oração. Olha que bacana, ó. Classificação, qual que é a referência, trocas entre os pronomes relativos, qual a classificação da oração. Olha o repertório que você tem que compor para uma prova Sebrasp, sem dúvida alguma, em relação ao pronome relativo. Você está puxando os temas relacionados a pronome relativo que não pode faltar na sua memória. Olha lá. Pronome relativo. Sim, esse que é pronome relativo. Eu trocaria por a qual. Ah, então eu consegui identificar. Isso. Se é pronome relativo, você está abrindo uma oração subordinada adjetiva. E elas são dois tipos de orações subordinadas adjetivas. Uma se chama restritiva e a outra se chama explicativa. E a diferença que nós oferecemos a quem lê, para que a pessoa perceba o que é uma, o que é outra, se dá por meio das vírgulas. A restritiva vem sem vírgula, a explicativa vem com vírgula. E antes que você diga assim, professor, português é muito difícil. Se você estudou inglês na vida, tem muita gente que fala inglês, domina legal o inglês, isso aí tem no inglês também, exatamente igual. Tem gente que aproveitou, né, o espanhol, aprendeu, estudou, também há várias oportunidades, né? Nós estamos na América Latina, só nós falamos português, todo o resto fala espanhol. Lá também tem. Professor, sou descendente italiano, lá também tem. Professor, eu adoro francês, lá também tem. E por ignorância minha, eu poderia citar outras línguas, mas eu não cito porque não saberia dizer se lá também existe. Taiwanês, japonês, talvez exista. É que eu não tenho o poder, o discernimento para dizer que sim. Mas estão notando que não é difícil o português. É que a nossa conquista idiomática, a nossa conquista linguística, ela não começou ainda. A nossa conquista linguística, ela foi até ensina o povo a ler e escrever. Parece coisa meio bíblico, né? Vá lá, ensine os fiéis a ler e a escrever. E assim aconteceu. Lemos e escrevemos, tá ok. De fome, de palavras não morreremos. Só que é o começo da nossa cultura linguística. A gente não pode pensar que isso é o bastante. Nós não temos uma cultura linguística. E isso é bacana de perceber, né? Que conforme você expande essa cultura linguística, o que tem no português você vai encontrar também nos outros. Professor, é duro fazer análise sintática, é duro aqui, é duro lá também. É que o português tem charme, essa é a diferença. O português é charmoso. Não é pobre, não é simplório, é charmoso. E por isso você tem que entender que essa lição você não pode bater o pé no chão. Sabe? Mimimi. Professor, não, que é isso? Pronome relativo, oração adjetiva, com vírgula explicativa, sem vírgula restritiva. Quando a banca nos diz, então, as vírgulas no trecho em destaque são utilizadas para separar oração de natureza explicativa? Sim, aquela vírgula antes e aquela vírgula depois caracteriza a oração subordinada adjetiva explicativa. Quando a banca fala natureza explicativa, é como se ela criasse um código Morse. Um código Morse.
em que aqueles que estudaram e resolveram muitas questões aprenderam a se comunicar. Então vejam que bacana, né? O que é natureza explicativa? É isso aqui, ó. Oração subordinada adjetiva explicativa. Por causa do pronome relativo, por causa das vírgulas, você tem que entender que natureza explicativa era oração subordinada adjetiva explicativa. Tá legal? Vamos ao número 7. Então, número 6, correta. Número 6, correta. Vamos lá. Vamos seguir o padrão, né? Vamos seguir o padrão. Número 7. O afastamento ocorreria precisamente se a universidade servisse imediatamente a determinados interesses, com exclusão de todos os outros, que os quais integram uma sociedade complexa e contraditória. Primeiro, você está diante de um pronome relativo. É isso que eu tentei mostrar para vocês. Ali há um pronome relativo, troquei por os quais. Se é um pronome relativo, eu tenho que entender que eu tenho alguns atos, alguns movimentos de leitura, né? Movimentos técnicos, não de quem lê normalmente. É uma leitura técnica, que eu vou acionando uma coisa ou outra sob demanda. Ah, professor, está retomando outros, está gastando energia. Né? Ah, professor, dá para trocar por os quais? Está gastando energia. Percebam que a questão é sobre a classificação da oração. E aí o foco é isso aqui, acionar que a oração subordinada adjetiva, sem vírgula é restritiva, com vírgula é explicativa. Como caiu? Ah, professor, caiu sem vírgula. O segmento que integra uma sociedade complexa e contraditória constitui oração de natureza restritiva? Sim, senhor. Sim, senhor, na prova, aquela sensação boa, alternativa corretíssima. Isso é muito legal, gente. Isto é muito, muito importante. Então, a alternativa correta, entenda bem isso daí, né? Há uma classificação que não termina aí, porque as orações elas são, né, diferenciadas por causa de alguma finalidade. Por que, que uma tem vírgula, outra não tem? Porque uma explica o sentido. Então, né, nós não vamos trabalhar aqui hoje, mas você tem que ter ainda um espaço no cérebro para entender que elas produzem sentidos diferentes. Produzem sentidos diferentes. Legal? Vamos em frente? Então, número 7, correta. Número 8. A número 8. A número 8. A número 8 vai trazer uma coisa, gente, que eu diria para vocês o seguinte. Você está preparado? Será que você está preparado? Por quê, gente? Porque quando você usa o pronome relativo, você está colecionando experiências. Aprendeu a identificar. Aprendeu a identificar. Que ou qual. Que ou qual. O cujo é mais fácil. O onde estiver retomando o lugar é mais fácil identificar. O que é problema? Então, aquele conjunto de questões envolvendo a classificação do que. Segunda coisa, todo pronome relativo retoma. E as bancas são oportunistas em esperar o momento certo para perguntar. Aquele que está ali, está retomando o quê? Porque na hora que você vai no trecho anterior, você vai na oração principal, haverá uma certa margem à confusão, o que exigirá uma interpretação super refinada. Uma interpretação com a cabeça lúcida. Então, identificação, retomada, o que é uma questão de interpretação de texto. Às vezes pode ter um pouco de gramática ajudando a entender, mas é a que se refere. Se é pronome relativo, a que se refere. Trocas. Em aula passada, né, há pouco tempo, nós fizemos o trabalho com onde. Ah, esse onde, como funciona o onde no português com o pronome relativo, e daí a gente fez troca com em que, no qual, né? Os pronomes relativos, eles se permutam, há trocas entre eles, principalmente entre o que e o qual. Entramos nas trocas entre pronomes relativos, mas tem que ter as manhas. Você não pode pensar que é deliberado, que isso é livre, espontânea vontade. Eu quero trocar. Não é assim, não é assim, calma, né? Vimos a classificação das orações. Adjetivo explicativo, adjetivo restritivo. Então, notando que a gente começa a entender, então, que você pode e deve estudar tudo, mas há alguns pontos que precisam ser bem estudados, bem aprofundados. E entre as bancas que há no Brasil, aquelas que eu conheço, aquelas que eu já resolvi, já entrei em contato, nós vamos ver um fenômeno agora que na banca Sebrasp não é raro. Também não é tão comum, mas não é raro.
E não sendo raro, eu diria, fique esperto. Por quê? Entramos em uma categoria de alto nível agora, algo que exigirá muito de vocês. O que é isso daí, gente? O pronome relativo, ele introduz uma oração, mas ele participa da oração que introduz. Ele funciona sintaticamente na oração que introduz. Ele pode ser sujeito, pode ser objeto direto, objeto indireto, pode ser um complemento nominal, pode ser um adjunto adverbial. Então, sintaticamente, o pronome relativo, ele funciona na oração que ele introduz. E aí que vai entrar agora aquilo que eu disse, textualização e explicitação. A hora que você estiver fazendo a explicitação da oração que o pronome relativo introduziu, show de bola, sua cabeça está caminhando de maneira adequada, está lendo de maneira correta. Vamos ver na prática como que isso aí funciona. Vamos lá. Absorvia no leite preto que me amamentou. Ela envolveu-me como uma carícia muda toda a minha vida, escreveu Joaquim Nabuco sobre a escravidão que conheceu como menino em um engenho pernambucano. Por felicidade da minha hora, eu trazia da infância e da adolescência o interesse, a compaixão, o sentimento pelo escravo, o bulbo, aí leia bulbo, né? O bulbo que devia dar a única flor da minha carreira. Lindo, né? Esse texto muito legal, um texto com palavras muito bem escritas e o tema sempre muito atual, sempre muito atual. Vamos ler de novo, ó. Absorvia no leite preto que me amamentou. Ela envolveu-me como uma carícia muda toda a minha vida. Escreveu Joaquim Nabuco sobre a escravidão. Então ali no absorvia a escravidão no leite preto que me amamentou. Ela, a escravidão, envolveu-me como uma carícia muda toda a minha vida. Tá bem? Abrasor não seria a mulher, não, é escravidão. Carícia muda. Então vejam como é uma coisa muito sentimental o que o Joaquim Nabuco nos diz, né? Vejam nesse trechinho que ali aparece, ó. Escreveu Joaquim Nabuco sobre a escravidão que a qual conheceu como menino. Que a qual conheceu como menino. Em um engenho pernambucano. Por felicidade da minha hora, eu trazia da infância e da adolescência o interesse e compaixão, a compaixão, o sentimento pelo escravo, o bulbo o qual devia dar a única flor da minha carreira. Atenção agora, hein? O vocábulo que em destaque pertence à mesma categoria gramatical. Categoria gramatical, aí a banca usa como sinônimo de classe gramatical. Sim, vocábulo que, fizemos as trocas, né? Escravidão a qual, o bulbo o qual, é a mesma categoria gramatical. Pronome relativo. Se a banca parasse aí, show de bola, questão tranquila, como foi a primeira, Só que a banca olha para você e fala: "Hoje não. Hoje não". E ela diz: o vocábulo que nas duas aparições exerce respectivamente função sintática de objeto direto e de sujeito. Eu sei por experiência, gente, que muitos agora enfraquecem. Na hora que fala em análise sintática, há aquela frouxidão. A pessoa tem uma fragilidade. Ele perde o moral, perde o ímpeto, perde a força quando entra análise sintática. Pior ainda quando o tempero vem apimentado. É análise sintática com pronome relativo. Pimenta quente. Sacaram? É uma hora, gente, que você tem que estar maduro para dominar. O que você tem que fazer? Então, vejam o passo a passo do que é o raciocínio correto. Acompanhem comigo para vocês entenderem. Primeiro, eu isolei a frase que conheceu como menino e a retomada. Eu não posso perder a referência nunca, senão o que fica vazio. Então ali a escravidão que conheceu como menino, a escravidão a qual conheceu como menino. Tá bem? Ah, professor, a escravidão é o sujeito do conheceu? Não. É aí que entra a parte da interpretação, gente. Tá bem? Então, o que foi textualizado? Foi isso que todos leram. Milhares de candidatos recebem o mesmo texto, a mesma informação impressa no papel. Você nunca vai dizer, na minha prova estava diferente. Não. Então, textualizado. Textualizado pressupõe algo equilibrado, pronome relativo
exige que você o preencha. Ali o verbo não trouxe o sujeito de forma explícita, de forma determinada. Então, como se você pegasse os bolsos da calça e virasse do avesso, você vai agora produzir a explicitação. Pegar o pronome relativo e traduzir, pegar o sujeito oculto e fazer ele aparecer. Se tivesse pronomes pessoais, volta no nome, e aí é bacana, você vai preencher os espaços. Sujeito, verbo e complemento. Então, sujeito oculto, Joaquim Nabuco, ele conheceu a escravidão como menino. Então nós temos sintaticamente ali, ele é o sujeito, conheceu é o VTD, a escravidão é o objeto direto. Percebam que o que, coloquei até em vermelho para você sentir bem isso daí, o que, esse que a gente trocou por a qual, é a escravidão, que encaixado na frase ocupa o papel de complemento verbal. Ele conheceu a escravidão como menino. Isso tem nexo, isso você lê e entende, a ordem direta, com tudo para fora, se torna muito compreensível, e aí entra o que a banca está pedindo. Qual a função sintática do que? Eu não fico olhando para o que, eu fico olhando para a tradução do que encaixada na frase. O que retoma escravidão? Pega escravidão e encaixe na frase. E aí entra, né, a explicitação. Ele conheceu a escravidão. Escravidão, objeto direto do verbo conhecer. Tá bem? Vamos ao segundo trecho. O bulbo, ou melhor, bulbo, acho que todo mundo conhece, né? É muito popular, aqueles bulbos que plantados acabam germinando, dando flores muito bonitas, né? Muito comum o bulbo, principalmente das palmas, né? As palmas. É uma coisa que veio escrito dessa maneira, da forma original. Então, hoje nós usamos como bulbo. O bulbo, o qual devia dar a única flor da minha carreira. Então, pense assim, professor, o que o pronome relativo que está fazendo? Retomando o bulbo. Se você sabe que esse que é o bulbo, joga o bulbo fora. Olha para o que e diga esse que eu troco por o qual, esse que eu troco por o qual, que é o bulbo. E daí tem que encaixar. Onde que o bulbo se encaixa nessa oração? Ah, ele vai se encaixar como sujeito, professor. O bulbo devia dar a única flor da minha carreira. É o bulbo que dá a flor. O bulbo é como se fosse a semente. É um tipo de semente, né? O bulbo devia dar a única flor da minha carreira. Vejam que há lógica nisso. É o bulbo que dá a flor. Então, o bulbo exerce na oração 2 o papel de sujeito. Então, quando a banca diz, ali, na questãozinha que nós vimos, né, você tem pronome que, pronome relativo que, então ele tem a mesma categoria gramatical. Isso! Joia! Os dois ques são pronomes relativos. E os dois ques? Exerce função sintática de objeto direto e de sujeito? É aí que você tem que perceber. A escravidão, que é o que é escravidão, escravidão objeto direto, o que é objeto direto. O que é o bulbo é o bulbo é o sujeito, o que é o sujeito da oração. Então a banca tem razão. Ali o pronome relativo que exerce a função sintática. Na primeira frase, objeto direto. Segunda frase, sujeito. Se você disser para mim o grau de dificuldade disso, eu vou lhe dizer com toda tranquilidade que de 0 a 10 é 10, é o máximo de dificuldade. A hora que você começa a entender o que nós acabamos de fazer, destrava. Você passa a viver uma vida mais feliz. Você tem uma competência rara, rara entre nós. Bem? Saber identificar o pronome relativo é difícil, saber classificar a oração é difícil, ter as manhas das trocas é difícil, né? Com crase, sem crase é dificílimo. E saber fazer análise sintática do pronome relativo. Para poucos. Por isso que é uma coisa que você fala assim, professor, eu vou para a Polícia Federal, eu vou para a Polícia Rodoviária, eu quero, é minha vida, eu me preparo para isso, eu tenho, né, essa prepa. Então, pronome relativo na prova Sebrasp não dá para ficar mais ou menos. Tem que estudar para valer. Tá legal? Vejam então o exemplo a seguir. Questão número 9. A capital do Amazonas foi talvez a cidade que mais conheceu a riqueza, os encantos e o glamour do primeiro mundo no Brasil. No princípio do século XIX, em 1833, o Arraial foi elevado à categoria de vila com o nome de Manaus. Manaus. Olha que legal, né? Manaus.
em homenagem à tribo de mesma denominação, que se recusava, a qual se recusava a ser dominada pelos portugueses e se negava a ser mão de obra escrava. Vejam que pelas trocas, a cidade a qual mais conheceu, a tribo da mesma denominação, a qual se recusava, a tribo se recusava. Então vejam que você já identificou o pronome relativo, já tem as referências na ponta do olho, cidade e tribo, tá bem? Se tivesse que falar de oração adjetiva, a primeira seria oração adjetiva restritiva, a segunda, oração adjetiva explicativa. Entendeu por quê? Pronome relativo, oração adjetiva. Sem vírgula, como é a primeira, oração adjetiva restritiva. Com vírgula, como é a segunda, oração adjetiva explicativa. Só que a banca vem nessa hora, fala assim, ó, gente, vou fazer uma pergunta diferente. O termo que em destaque desempenha a mesma função sintática, ela nem fala qual é a função sintática. Ah, professor, aí eu deveria responder que é pronome relativo? Não. A banca deixou bem claro o que ela quer. Ela quer a função sintática e não a classe de palavras, não a classificação morfológica. Então, se ela perguntasse qual a classe de palavras, se pertence à mesma categoria gramatical, aí sim, pronome relativo. Mas ela pergunta de maneira clara e evidente se desempenha a mesma função sintática. Então, você vai ter que pegar o que, buscar a referência e encaixar a referência na oração. E ali aparece a cidade mais conheceu a riqueza, os encantos e o glamour do primeiro mundo no Brasil, tá bem? Ou seja, esse que retoma a cidade a qual mais conheceu, ou seja, a cidade mais conheceu a riqueza. Ali funciona como sujeito. O mais dá um pouquinho de estranheza, vamos tirar o mais, ó. A cidade que conheceu, ou seja, a cidade conheceu a riqueza, os encantos e o glamour. Perfeito. Então vejam, o que é pronome relativo, a oração é adjetiva restritiva e a função sintática do pronome relativo que, na primeira oração, é de sujeito. Ele é o sujeito do conheceu. Só que eu não posso ficar olhando para o que. Eu tenho que sair do textualizado e entrar na explicitação. O que está escrito efetivamente ali é a cidade conheceu a riqueza, os encantos e o glamour do primeiro mundo no Brasil. Vamos ao segundo trecho. Em homenagem à tribo de mesma denominação, a qual se recusava a ser dominada. E ficou mais fácil ainda, né? O sentido de a tribo se recusava. A tribo. Então, o que retoma a tribo? Coloca a tribo na frase, onde se encaixa? Como sujeito. A tribo se recusava a ser dominada pelos portugueses. Tá legal? Então, quando a banca diz que o pronome relativo que desempenha a mesma função sintática, perfeito, alternativa 100% correta. Alternativa 100% correta. Tá legal? Percebam que o que fizemos hoje é o que eu chamo de ciclo virtuoso. Em vez de ser ciclo vicioso, ciclo virtuoso. O que é isso, gente? O ciclo virtuoso pressupõe contato inicial com a teoria. Você tem que entender o que é o pronome relativo e esticar, né, o que ele traz de classificação. Então, nas aulas anteriores sobre pronome relativo, nós fizemos muito isso, né? Trabalhamos essa bagagem teórica, esse movimento inaugural de dominar o pronome relativo. É a hora teórica, perfeito, foi lá, abordagem teórica. Você sabe identificar, já tem, né, os primeiros contatos com o pronome relativo. Passo seguinte, resolver questões. Se você acha que a questão está muito difícil ainda, você pode ficar no meio do caminho. Por exemplo, treinar frases. Nessas gramáticas escolares, nessas gramáticas pedagógicas, é muito comum ter a lição e ter depois exercícios que o autor fez. Bem, é bacana. Daí você vai lá e treina. Treina. Você treina a bicicleta fica parada. Não está valendo nada, mas você está lá treinando. Na esteira, você corre, 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 está parado. Não saiu do lugar. Mas você está preparando para o momento que for o momento efetivo da corrida. É nessa hora que você percebe, então, que entre a teoria e a questão de prova, às vezes dá uma dor, incomoda, uma dor que você fala assim, não estou aguentando. Então volta e forme um treino, repetição, né? Treine, por exemplo, por meio de uma obra, uma gramática de segundo grau, ensino médio, né?
são gramáticas que são tão bem feitas, coloridas, né? Empresta de alguém, compra no sebo mais barato, tá bem? Também são obras caríssimas, né? Mas aquele conteúdo é um conteúdo que fica no meio do caminho entre a teoria e a questão de prova. Feita essa parte, questão de prova, não tem jeito. Questão de prova é a nossa vida, é a nossa realidade. Daí você vai resolvendo, acertou, parabéns, errou, para e estude o erro. Estude o erro. Por que eu errei? O que eu deixei de fazer? O que eu fiz não foi o suficiente. O que eu deixei de fazer? E é bacana, porque aquilo que foi a teoria inicial, você vai ser obrigado a voltar lá para recompor. Né? Voltar para preencher alguma coisa que faltou. Anotar alguma coisa que não sabia. Legal? Esse é o ciclo virtuoso. Teoria, exercício, 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 resolução de questões, pesquisa no erro. Pesquisa no erro. Dá uma parada, volta daqui a um tempo, reabre o ciclo. E esse é o ciclo, ele não pode parar até o dia da prova. Há temas que você viu, mas há temas que você sempre precisa ver. Pronome relativo, banca Sebrasp, não tenha dúvida. São muitas questões, mas muita questão. São variações sobre o mesmo tema. Legal? Falamos hoje sobre pronome relativo. Pronome relativo. Peça sagrada para qualquer concurso, mas na banca CESP e Sebrasp ela tem um lugar luxuoso. Dificilmente ela não aparece na prova. Isso que é bacana entender. Aparece com a vírgula, aparece na questão de concordância, aparece na questão de regência, na crase, né? Na interpretação de texto, nas trocas entre pronomes relativos, ou seja, vejam quantas oportunidades a banca tem. Diante do que o texto apresenta, ela fala, opa, hoje está legal para... E você tem que ter esse repertório. As músicas que a banca toca, você já sabe todas. Você canta junto. Isso é o mais importante. Legal? Valeu pela participação. Mandem dúvidas, se houver, coloquem nos comentários. E estamos juntos, né? Isso aqui é algo que a gente tem feito com tanto amor, tanto carinho. E espero que vocês estejam aproveitando. É muito importante esse retorno de vocês na nossa relação professor e aluno. Também estou aprendendo muito com a tecnologia, com as novas formas, mas eu não deixo de dizer para vocês que muito o que vocês estão aprendendo eu ensinei há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. A língua portuguesa, ela não tem essa mobilidade que o direito tem. Por isso, cada minuto estudado, ele é perene. Não é algo que vai mudar, vão mudar a lei, não. Português, o que estudou, vai valer para o resto da vida. Tá bom? Um grande abraço a todos. Em breve nos vemos novamente em uma nova aula de língua portuguesa. Até lá!